tema da nossa live de hoje é: já pensou em desistir? Esse é o tema, é uma pergunta. Eu acho que se a gente fosse perguntar de verdade para alguém, né, eu acho que a resposta da maioria, se não de todos, né, seria sim, já pensei em desistir. Porque quando eu falo isso para você, eu estou pensando em mim, não estou pensando em ninguém que eu conheço ou que eu vi, não, estou pensando em mim. Eu também já pensei em desistir. E esse pensamento de desistência acontece por quê? Por causa da nossa caminhada, né? As coisas vão acontecendo e vai parecendo que a gente está num videogame, né? A fase vai mudando de fase, vai dificultando mais, enfim. Mas todo mundo já pensou em desistir, de alguma forma. Eu estou falando todo mundo, mas, né, se a gente a gente não generalizar, a maioria das pessoas já pensaram em desistir. E eu assisti um vídeo muito bacana esses dias na internet, que ele falava exatamente disso. Eu coloquei nesse material, eu coloquei o link, se você quiser assistir o vídeo na íntegra, é só você clicar lá no link e você vai assistir. Eu coloquei esse link no material que a gente vai disponibilizar no grupo do WhatsApp. Então estava assim: um dia tentando, um homem corria e ele tentava pular de um lado da rua até a outra. No primeiro dia, claro, ele não conseguiu. Aí uma semana tentando, ou 2 semanas tentando, ele tentou, não conseguiu. 2 meses tentando, ele tentou 2 meses, não conseguiu. Ele foi 6 meses tentando, ele tentou 6 meses, não conseguiu. Aí depois tem 1 ano tentando, depois de 1 ano fazendo tentativas, ele consegue atingir o seu objetivo, que é chegar do outro lado da rua, conseguir passar, pular para o outro lado da rua. E aí eu aprendi o seguinte, que não é tão fácil a gente alcançar o nosso objetivo, concluir a nossa missão, seja ela ministerial ou na área secular. Não é fácil a gente concluir a nossa missão, atingir o nosso objetivo, alcançar o propósito. Não é fácil, mas é possível. E o que eu preciso? Eu preciso de algumas coisas que a gente vai ver nessa live para poder eu conseguir chegar do ponto A até o ponto B. O que esse homem fez nesse vídeo foi exatamente isso, ele perseverou. O tema lá do vídeo é persistência, mas eu vou falar assim, perseverou. Porque quando a gente persevera em algo, nós estamos imprimindo energia, força, dedicação, trabalho naquilo que nós acreditamos. Então, em primeiro lugar, eu preciso acreditar naquilo que eu estou seguindo. Por exemplo, na nossa caminhada cristã, que é o nosso assunto hoje, eu não posso começar a minha caminhada cristã sem acreditar naquilo que eu prego, naquilo que eu leio, naquilo que eu falo. Então, na Bíblia a gente encontra vários exemplos, muitos exemplos na Bíblia de homens e mulheres que pensaram em desistir por algum motivo. Eu vou tratar de apenas um, que é Elias. O profeta Elias, ele viveu num tempo assim muito caótico. O povo de Israel, ele vivia em total desordem, desarmonia com aquilo que Deus tinha preparado para ele. Corrupção política, corrupção religiosa, forma de adoração errada, idolatria, imoralidade, tudo que você pode imaginar naquele contexto existia. E Elias nasce nesse contexto e é levantado por Deus como profeta. E no capítulo 19, deixa eu ler para você aqui, eu separei aqui, no capítulo 19, do 1 ao 7, diz assim, do 1 ao 7, diz assim: Então o rei Acabe contou a sua esposa Jezabel tudo o que realizara Elias e como passara ao fio da espada todos os profetas de Baal. Versículo 2. Diante disso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado, era um recado: que os deuses me façam sofrer as piores desgraças, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com a tua vida o que fizeste com os profetas.
versículo 3. Assim que Elias recebeu este aviso, fugiu para salvar a sua própria vida, chegando a Berseba, que pertence a Judá. Deixou ali o seu servo. Quanto a ele, fez pelo deserto a caminhada de um dia e foi sentar-se debaixo de um pé de giesta, uma espécie de arbusto, e ali orou, pedindo para si a morte, dizendo: agora basta, ó Yahvé, retira-me a vida, pois não sou melhor que meus pais. Deitou-se e dormiu, ali mesmo, sob a giesta. Mas eis que um anjo o tocou e disse-lhe: levanta-te e alimenta-te. Abriu os olhos, olhou ao redor, e eis que ali, junto à sua cabeceira, havia um pão quente que fora assado sobre pedras e em brasa, e uma vasilha com água fresca. Tendo comido e bebido, voltou a se deitar. O anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou e lhe recomendou: levanta-te e come, porque a viagem será muito longa. Então, nós vimos aqui a situação de um homem que, diante de uma ameaça, através de uma mensagem, não foi pessoalmente, essa ameaça não veio pessoalmente através de Jezabel, mas veio através de uma mensagem que ela envia através de um mensageiro, e Elias recebe essa mensagem e ele começa agora a desconstrução sobre tudo aquilo que ele acreditava. Ele começa agora, baseado no medo que ele sente daquela mensagem ou daquela ameaça trazida através daquela mensagem, ele começa agora a desconstrução de tudo aquilo que ele acredita. Então ele começa agora a um processo de fuga, primeiro para sobreviver. Ele quer sobreviver, ele não quer passar por aquilo. E depois ele pede a morte. Eu queria que você agora acompanhasse comigo, seguisse dois capítulos só atrás, para que possamos entender essa situação e entender a grandeza dessa situação que Elias estava vivendo. Então, desistir não é privilégio meu e seu. Homens e mulheres na Bíblia, homens valentes, homens preciosos, homens de Deus na Bíblia, pensaram em desistir, ou até mesmo iniciar esse processo, como foi o caso de Elias. Elias aqui, ele inicia o processo da desistência, né? Se a gente pode dizer assim. Mas olha, eu queria que você colocasse a sua Bíblia no capítulo 17, para a gente poder voltar e entender tudo aquilo que Elias viveu. Primeiro, no versículo 1, Elias estava perante, ele declara: estou perante a face de Deus. Ele diz: cuja face estou. Então ele está falando diante de Deus. Segunda coisa, ainda no versículo 1, ele diz para Acabe, aqui, ó: não haverá nem chuva, nem orvalho, vai haver nada, enquanto até o dia em que eu falar. Então Elias, ele era audacioso, intrépido, corajoso. Ele vai diante do rei e pensa comigo, água naquele tempo não era uma coisa assim, um simples elemento, não, era algo preciosíssimo, porque a subsistência e a provisão daquelas pessoas, a fonte de renda vinha através da agricultura e da criação de animais. Então como é que eles iam plantar e cuidar de animais se não tinha água? Então água naquele momento era dizer que para um rei que naquele tempo, naquele reinado não ia haver água, era dizer para o rei que ele ia entrar em falência e que iria ter problemas no seu reinado com os seus súditos, porque as pessoas precisavam de água naquele tempo. Era uma questão de sobrevivência. Então cuidar dos animais e cuidar da agricultura não dava para se fazer isso sem a água. E Elias diz que não vai haver água. Aí a segunda coisa está aqui no versículo 2 a 7. Ó, olha aqui, ó. Deixa eu ler para você. Aqui, do 2 ao 7. Depois disso veio a palavra: retira daqui e vai para leste, refugia-te perto do ribeiro. Elias obedeceu a ordem do Senhor e se retirou dali e foi para junto de um ribeiro, onde ele foi alimentado por corvos. Aqui eu coloquei entre parênteses uma
uma informação, corvos, para alguns teólogos, para alguns estudiosos, eram pessoas que viviam naquele tempo em determinadas regiões. Para outros, eram pássaros, literalmente, eram corvos mesmo. De uma forma ou de outra, a gente vai ficar com a Bíblia que disse que Elias foi alimentado por corvos e bebia a água do ribeiro. Eu vou ficar com isso. A gente fica com aquilo que a Bíblia diz. Então, literalmente, Deus pode fazer com que corvos, pássaros, alimente homens. E eu acredito que pode ter acontecido isso com Elias, porque o poder de Deus é ilimitado. Deus não fica dentro de uma caixinha. Deus pode fazer infinitamente mais. E aí, ele começa aqui, no versículo 8 ao 9, o ribeiro seca, e Deus manda ele, do 8 ao 9, então a palavra do Senhor lhe veio e diz: apronta-te e vai viver em Sarepta. Ele manda Elias ir para um lugar onde tinha uma viúva que iria alimentá-lo. Essa viúva, não é mencionado o nome dela, mas Elias ia ser alimentado por uma viúva. Aparentemente, isso é algo assim, um pouco, vamos dizer assim, injusto, desonesto, porque um homem ser alimentado por uma mulher, e ainda por cima uma mulher viúva que não tinha marido, não tinha uma renda, não tinha nada, mas Elias vai até lá, e diz a Bíblia que Elias vai, e ela recebe ele, e ele desafia ela a fazer daquele bocado de farinha um bolo, para que ele primeiro comesse e depois ela aceita esse desafio, obedece a palavra do profeta, e ela consegue prosperar. Eu entendo que aqui uma coisa preciosa para nós, quando nós entregamos para o Senhor aquilo que é primeiro, a primícia, Ele abençoa de uma forma tão grande a nossa vida, aquilo que nós estamos entregando, que não falta. Então, eu aprendo isso. Eu devo devolver para o Senhor parte daquilo que ele me deu. E isso tem que ser em primeiro lugar. Devo devolver as primícias. E por que eu faço isso? Porque Deus é dono apenas de 10%, ele que me pede? Não, ele é dono dos 100%. Só que ele deixa 90% comigo, para que eu possa administrar. Quando eu entendo isso, quando eu reconheço que tudo é do Senhor, eu não faço a entrega do meu dízimo ou da minha oferta com medo de faltar. Eu faço a entrega do meu dízimo crendo que Ele está no controle, que Ele vai suprir cada uma das minhas necessidades. E aqui continua no versículo 10 a 16, que ele mostra aqui, 10 a 16, aqui, ele mostra aqui nesses versículos que ele está restabelecendo a vida financeira dessa mulher. Ele disse que a farinha não vai acabar e o azeite não vai faltar. Então essa mulher, ela obedeceu o profeta e Deus alcançou a vida dela, restaurando a vida dela. A partir do versículo 17, essa mulher tem vive uma situação que para ela talvez seja a mais difícil, porque ela está perdendo agora o seu filho. O seu filho fica doente e vem a falecer. E ela questiona o profeta. Ela fala: mas por que está acontecendo isso comigo? Eu fiz alguma coisa de errado com você? Ela começa a questionar. Por quê? Porque ela perde seu filho e o profeta estava ali. E aí o profeta vai e restitui a vida do seu filho, entregando o filho vivo para essa mulher viúva. Outra coisa milagrosa que o profeta faz. Agora no capítulo 18, coloca lá no capítulo 18, algum tempo depois, vai apresentar-se diante de Acabe. Olha, uma coisa interessante, importantíssima. Acabe já estava chateado com Elias. Ele podia morrer se apresentando daquela forma. E olha só, deixa eu procurar aqui. Aqui, no versículo 17 e 18, diz assim, assim que Acabe, capítulo 18, versículo 17, assim que Acabe viu Elias, questionou-lhe: és tu mesmo o flagelo ou o perturbador de Israel? Aí ele responde, ao que prontamente Elias respondeu: não sou eu o responsável pelos muitos problemas que assolam Israel, és tu e toda a tua família de teu pai, pois abandonaste os mandamentos de Yahvé, o Senhor, e cultuastes aos Baalins.
Elias agora se levanta com uma coragem assim, incomum, porque ele afronta de maneira respeitosa, mas posicionado em Deus, ele afronta o rei. Ele não afronta qualquer pessoa, ele afronta o rei. O rei chama ele de flagelo de Israel, de perturbador de Israel. Aí ele fala assim: eu não, é o Senhor e sua família, a família de seus pais, porque vocês abandonaram Yahvé e começaram a praticar iniquidade, começaram a praticar imoralidade, começaram a praticar idolatrias. Então você e sua família que são perturbadores, são flagelos de Israel. Elias se levanta com coragem, Elias se levanta com intrepidez diante dessa situação, porque ele sabia que Deus era com ele. E mais uma vez Elias vence, ele vai. E aqui no versículo 20 e 21, aqui, ele confronta o povo, aqui no versículo 20 e 21. Diante desse desafio, Acabe convocou os filhos de Israel, reuniu a todos. Olha só, e Elias no 21, aproximando-se de todo o povo, bradou: até quando claudicareis ou cocheareis das duas pernas? Se Yahvé é Deus, seguiu; se é Baal, seguiu. E o povo não lhe pôde dar uma resposta. Elias chama o povo à responsabilidade, dizendo: se é Deus, segue Deus; se é Baal, segue Baal. Mas vocês não podem ficar cocheando entre dois pensamentos, não sabe quem servir, vai aonde dá mais. Não, você tem que escolher e decidir seguir firme no propósito, na promessa. E do versículo 22 ao 26, Elias estabelece alguns critérios para esse desafio que ele estabeleceu para os profetas de Baal. Elias agora está começando um desafio que pode trazer prejuízo para a vida dele. E Elias agora, ele desafia todos os profetas de Baal, os 450, e diz a Bíblia que ele mata todos os 450 profetas de Baal, porque eles lutam, clamam ao Senhor e não acontece absolutamente nada. Mas em algum momento Elias percebe que nada aconteceu. Ele fala assim: será que o Deus de vocês não está porventura ocupado atendendo alguém, ou até mesmo cansado, e por isso não está atendendo vocês? Ele faz deboche dessa situação, e ele se levanta e ele faz, e ele começa agora a preparar o altar. Nessa preparação, o que me chama a atenção é que Elias usa, mais de uma vez, água. Elias pega a água e joga. Note que a água era aquilo que mais era precioso naquele tempo, e Elias agora está, entre aspas, desperdiçando. Ele manda buscar água, não pouco, muito, faz isso segunda vez, enche aquele rego todo de água, e ele faz isso preparando o altar para o holocausto. Elias agora, ele está fazendo aquilo que eles tentaram fazer, os profetas de Baal, e não conseguiram fazer com que descesse fogo do céu, com que o holocausto fosse consumido. E aí Elias faz isso e ele mata, em seguida ele mata, ele fala: cerca todos eles. Ele mata os 450 profetas de Baal à espada. Por que eu falei para você tudo isso? Todos esses prodígios, essas maravilhas que aconteceram com esse homem. Elias foi um instrumento poderoso nas mãos de Deus para poder alcançar o propósito de Deus naquele tempo. E Elias, ele não mediu esforços, ele não ficou com medo de absolutamente nada. Ele foi diante do rei, a autoridade máxima, o soberano daquela época, e ele coloca exatamente aquilo que era necessário, e ele fala de maneira intrépida, sem meias palavras. Ele não estava lidando com qualquer pessoa, ele estava lidando com um rei, aquele que podia mudar a história de Elias, aquele que podia mandar Elias ser morto. Mas Elias se mantém numa postura tão firme diante do Senhor, sabe, numa confiança incondicional. Ele não estava ali esperando que Deus fizesse um milagre apenas. Ele estava ali primeiro
tentando e fazendo aquilo que Deus colocou nas mãos dele para fazer, sem medo de ser feliz. É isso que você tem feito na sua caminhada? Deus colocou alguma coisa nas suas mãos. E o que você tem feito com o que Deus tem colocado nas suas mãos? Você tem ficado com medo da reação das pessoas? Ou daquilo que elas podem pensar a seu respeito? E por isso você até pensa em desistir, em não fazer? Ou você está firme, tendo a certeza de que foi o Senhor que te chamou para fazer essa obra? Foi o Senhor que colocou nas suas mãos e você precisa fazer. Mesmo que para isso você sofra alguns ataques ou, vamos dizer assim, injustiças, represálias, retaliações, seja lá o que for. Mas independente do que venha acontecer, você precisa se manter firme diante daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Você precisa continuar a sua caminhada cristã ou ministerial. Você precisa continuar. Elias, depois de tudo que ele fez, depois de tudo que ele viu acontecer na sua vida, na sua caminhada como profeta, ele ouve uma mensagem de Jezabel que diz assim, eu vou ler para você de novo, a gente leu no início, mas eu vou ler de novo. Capítulo 19, versículo 2. Diante disso, Jezabel mandou um mensageiro, não mandou uma comitiva. Jezabel não mandou um exército até Elias para falar aquilo que ela queria que ele ouvisse, que ele soubesse. Não, Jezabel manda um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me façam sofrer desgraças se até amanhã, a esta hora, eu não te fizer com a tua vida o que fizeste com os profetas. Jezabel manda uma mensagem através de um mensageiro até Elias, e essa mensagem chega como uma bomba até o coração de Elias, a ponto de fazê-lo desistir de tudo. Elias agora foge. Inicialmente ele foge para não morrer, para cuidar da sua vida, para salvar a sua vida. E em seguida, logo em seguida, ele pensa em morrer, ele pede para si a morte. Olha só, olha o que ele diz. Capítulo 19, versículo 4. Quanto a ele, fez pelo deserto a caminhada de um dia e foi sentar-se debaixo de um pé de giesta, uma espécie de arbusto, e ali orou pedindo para si a morte, dizendo: agora basta, ó Yahvé, retira-me a vida, pois não sou melhor que meus pais. Agora Elias ele está numa situação tão difícil que ele não está mais simplesmente querendo fugir para não morrer. Agora, ao contrário, ele está querendo morrer. E ele pede: Senhor, tira de mim a vida, eu não sou melhor do que meus pais. Porque a situação que ele viu talvez ofuscou todo o restante. Ele só conseguia ver dentro daquela caixinha. O restante que ele viveu ali no passado, ali atrás, há poucos dias, ele não consegue ver. Existem momentos na nossa vida que a situação atual nos fazem esquecer aquilo que Deus fez conosco lá atrás. Ele nos usou de maneira poderosa, Ele usou você de maneira poderosa, Ele usou pessoas para a minha vida, Ele usou pessoas para a sua vida, Ele fez milagres na sua vida, Ele fez milagres na minha vida, e mesmo assim, aquilo que está acontecendo agora ofusca toda essa trajetória com Deus. Tudo isso que Deus fez lá atrás fica meio que esquecido, perdido, porque aquilo que está acontecendo agora parece ser maior, parece ser mais difícil. Porventura, o poder de Deus mudou? Deus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Se eu entendo isso, eu entendo, se Deus fez lá atrás comigo, se Deus fez lá atrás com você, Ele vai continuar fazendo. E aí, no versículo 9, deixa eu colocar aqui. Antes do versículo 9, no versículo 7, diz assim: o anjo do Senhor veio pela segunda vez
tocou e lhe recomendou: levanta-te e come, porque a viagem será muito longa. Então a palavra de Deus para você e para mim nessa manhã é: levanta-te, come, porque a viagem é muito longa. Sabe o que é muito longa? Muito longa, distante. Eu e você não podemos parar no meio do caminho. Eu e você, a gente pode até ter pensado em desistir, mas eu não posso desistir. Você precisa continuar na caminhada. Você precisa continuar no caminho. Come, levanta-te, come, porque longa é a caminhada. Deus ainda tem muita coisa a fazer através da sua vida. Vai usar você como instrumento poderoso nas mãos dele. E para que isso aconteça, você só precisa fazer uma coisa: eis-me aqui, Senhor. Deus não precisa de pessoas capacitadas, Ele capacita. Deus precisa de pessoas disponíveis. Eu preciso estar disponível para que Deus me use. Você precisa estar disponível para que Deus use você de maneira poderosa. E mesmo que você tenha pensado em desistir, não desista. Não desista. Ou vou usar o PNL, né? A programação neurolinguística. Permaneça no caminho. Permaneça no caminho. E aí Deus faz uma pergunta. O anjo faz uma pergunta. Cadê? Está aqui. Capítulo 19, versículo 9. Ali entrou numa caverna à noite. Então Elias ouviu a voz do Senhor, que lhe questionou nestes termos. Olha o que está escrito. Se você está acompanhando comigo, você já viu. Que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui, Elias? E ele não estava falando apenas da questão geográfica, né? O aspecto geográfico, o lugar. Não. Estava falando também da questão emocional de Elias, o estado emocional em que ele estava. E essa pergunta Deus faz para mim e para você nessa manhã. O que você está fazendo aqui? Falando para mim e falando para você. O que você está fazendo aqui? Falando não só da situação geográfica, mas situação emocional, o aspecto emocional que eu estou vivendo. Estou pensando em desistir? Não, negativo. Eu vou continuar. Mas está difícil, pastor. Sim, eu sei que está difícil. Eu sei que é difícil. Quando eu olho para a minha caminhada, eu entendo que não é fácil, é difícil. E aí eu não desdenho da sua caminhada, eu não desdenho dos seus desafios, das suas adversidades. Eu só quero dizer para você que não podemos desistir, ou temos que permanecer no caminho. Aonde você está? Ou, que fazes aqui, Elias? Aí coloca o seu nome, pede licença ao Senhor. Que fazes aqui, Sildemar? Coloquei meu nome, coloca o seu nome e responda para você mesmo. Eu vou me levantar, comer, porque longo é o caminho, longa é a viagem. Não pare, permaneça firme no caminho. Eu queria concluir com 3 coisas, 3 pontos. O primeiro, Jesus, no capítulo 26, versículo 39 de Mateus, ele disse assim: se possível for, afasta de mim esse cálice. Jesus, não foi um homem comum, não, foi Jesus. No texto em que ele vai ao Getsemane para orar, ele deixa os discípulos ali e fala: eu vou aqui orar. E ele chega lá, ele percebe dentro dele todo aquele sofrimento que ele ia viver. Ele prevê, sendo 100% homem, 100% Deus, ele olha e vê. E aí a humanidade dele diz assim: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Ele teve essa vontade. Por que ele pensou isso? Porque ele viu o sofrimento. E ele falou assim, no mesmo versículo, nem pula para o versículo seguinte, no mesmo versículo ele fala: contudo, seja feita a tua vontade. Ele tinha uma vontade, não passar por aquele sofrimento, mas ele se submete à vontade do Pai, dizendo: contudo, faça a tua vontade. Eu também não quero viver alguns sofrimentos, mas no momento em que eu vivo, eu falo para o Senhor:
Senhor, contudo, faça a tua vontade na minha vida. Você consegue entender isso? Não é o que nós estamos vivendo, se é fácil ou difícil, se é bom ou ruim, é sobre a vontade do Senhor na nossa vida. Então, permaneça firme, por mais difícil que seja. E eu aqui reconheço a dificuldade que é, porque na caminhada é muito difícil, mas algumas pessoas pensam que vai ser assim, como num passe de mágica. Estalou os dedos e aí tudo acontece. Tudo resolvido, eu não preciso nem me preocupar, né? Vai estar tudo resolvido. Nem sempre o processo é lento, nem sempre o processo é suave. Em alguns momentos ele é duradouro e doloroso, mas ele um dia acaba. E o que vai fazer a diferença é se nós estamos, após o processo, se ainda continuamos no caminho ou se saímos dele. Então o que vai fazer a diferença não é o que acontece no processo, mas é se no fim do processo nós vamos estar na presença de Deus ou longe da presença de Deus. Amém? Permaneça no caminho.